Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. Livro do profeta Jeremias 29, a partir do verso 4, vai estar na tela também, mas enquanto você encontra, eu faço questão de lembrar, a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós permitimos que a palavra de Deus entre na nossa vida, a nossa fé é fortalecida. E deixa eu falar algo para você muito importante, e já foi reforçado isso aqui também. Nós só não vivemos alguns milagres, ainda não desfrutamos de algumas promessas, ou chegamos em alguns lugares que nós queremos chegar, porque a nossa fé ainda não alcançou certo nível. Mas a Bíblia já nos orienta. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada mensagem que você ouve, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que alguém derrama a palavra sobre você, ou você mesmo lê, medita, estuda, ouve uma pregação na internet, a sua fé está sendo fortalecida. Então, saiba disso que eu vou te dizer, antes de nós lermos. Uma das maiores batalhas que haverá sobre a sua vida em 2026, como aconteceu em 2025 e vai acontecer nos próximos anos, é sobre a sua atenção. O que entra na sua alma. O que você permite que chegue aos seus ouvidos e aos seus olhos. Porque se está entrando lixo, a sua fé rui, diminui, enfraquece. Agora, quando a palavra entra, a sua fé é fortalecida, você cresce em Deus e desfruta de bênçãos. Então, não esqueça disso, que seja um ano onde você se posicione para mergulhar na palavra e crescer na palavra. Você concorda comigo? Amém? Glória a Deus. Jeremias 29, o verso 4 em diante, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não dê atenção aos sonhos que vocês o encorajarem a terem. Eles estão profetizando mentiras no meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. E assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Até aqui. Baseado nesse texto, eu gostaria de deixar alguns conselhos para uma vida vitoriosa. E eu creio que você deseja ter um 2026 abençoado e vitorioso, amém? Mas deixa eu fazer uma pergunta muito sincera. Há um ano atrás, na virada de 24 para 25, você saiu desejando um feliz ano novo, ano abençoado para as pessoas, e você também recebeu as felicitações de muitas pessoas, sim ou não? Todos os dias de 2025 foram bons ou teve dias ruins? Teve dias ruins, na verdade?
E eu quero iniciar 2026 também dizendo que em 2026 nós vamos enfrentar uns dias ruins. Poxa, pastor Lediel, começo do ano você vai fazer uma afirmação dessa, uma afirmação honesta, uma afirmação sincera, porém, aqueles que estão no Senhor, inclusive em tempos adversos, nós caminhamos com esperança, porque não enfrentamos a adversidade como aqueles que não têm o Senhor enfrentam. E aí está o grande diferencial. Por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção nos conselhos que eu quero dar para você. Primeiro, deixa eu trazer você para dentro dessa história, porque o cenário que nós temos aqui é infinitamente pior do que a sua situação. E se houve esperança para esse povo, baseado nas orientações de Deus, independente como você virou esse ano, há esperança para você. Hoje, dia 1º, eu já recebi mensagem no meu WhatsApp de pedido de oração dizendo: pastor, a coisa não começou bem no ano, ora por mim, pastor, estou com problema no casamento, estou com problema com os filhos, estou com problema... E a gente ora e abençoa. É assim, a vida é assim, mas há uma esperança se nós ouvirmos os conselhos de Deus. Vem comigo para dentro dessa história. Você ouviu aqui falar de cativeiro, profeta Jeremias? Pastor Lediel, o que é isso? Vamos lá, passo a passo aqui na história. Nós temos os patriarcas, Deus faz umas promessas patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai com José e os outros filhos para o Egito. Lá eles ficam muitos anos, um tempo tendo liberdade, crescendo, expandindo, depois se tornam escravos. Deus os liberta, eles vão para a terra prometida. Veio o tempo do juiz, depois o tempo dos reis. Só que Israel, nesse tempo dos juízes e no tempo dos reis, eles estão naquele ciclo de pecado. Que tipo de pecado? Flertando com outros deuses, casando-se com povos que não serviam ao Senhor, consequentemente, absorvendo seus valores, seus princípios, e Deus avisando: não façam isso, não façam aquilo, isso vai prejudicar vocês, e eles desobedecendo ao Senhor, e chega um momento onde Deus dá um basta, e permite que isso aqui que nós estamos vendo aconteça. Vem Nabucodonosor, destrói Jerusalém e leva o povo de Judá para o cativeiro na Babilônia, que, através do profeta Jeremias, Deus havia falado: esse cativeiro vai durar 70 anos. Vocês estão comigo até aqui? Amém? Deu de entender? Agora, presta atenção. Jeremias, ele está em Jerusalém, e Deus orienta ele a escrever uma carta, dando conselhos ao povo que foi levado o cativeiro para a Babilônia, porque alguns ficaram, a maioria foi levado, alguns ficaram, e o profeta Jeremias agora, ele vai escrever uma carta em nome de Deus, Deus ali falando mensagens, para ele enviar para o povo que está lá, e você acabou de ler essa carta, você acabou de ler comigo aqui, alguns conselhos e orientações que Deus está dando, e eu quero chamar a atenção, para que você receba esses conselhos na sua alma. Vamos começar pelo verso 4, para nós atentarmos às realidades desse texto. Primeira coisa, o Senhor ele vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Espera aí, pastor Lediel, agora ficou tudo confuso, porque na minha mente eu sempre acreditei que as guerras entre as nações, a Babilônia, depois os medo-persas, tudo isso era apenas orgulho de ditadores, de governantes, de imperadores. Como assim? Deus dizendo que o próprio Deus deportou o povo dele para a Babilônia. Se você abrir a Bíblia em Jeremias 25, verso 8 e 9, o texto vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e trarei para atacar esta terra os seus habitantes, todas as nações ao redor. Sabe o que Deus está dizendo para o seu povo que está no cativeiro? Ei, vocês pensam que eu perdi o controle sobre vocês? Vocês pensam que Nabucodonosor acordou com vontade de atacar vocês e as divindades deles foram mais fortes e eu não consegui proteger vocês? Deus está dizendo: eu estou permitindo e conduzindo tudo isso por amor a vocês, para ensinar vocês. E isso é importante, porque quando a gente para refletir sobre a soberania de Deus,
Isso, ao mesmo tempo que pode me assustar, traz também paz para a minha alma, e é um grande conselho para que eu tenha uma vida vitoriosa, sabendo que Deus é um Deus que controla todas as coisas, e Ele tem poder para, inclusive, tocar em coração de governantes, reis, imperadores, presidentes, chefes e assim por diante. Ninguém é maior que o nosso Deus, todos estão na mão do nosso Deus, e nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Que coisa estranha, pastor Ediel. Deus permite esse ataque? Vamos para a palavra que você vai entender algumas coisas. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que o nosso Deus, Ele disciplina a quem ama e permite muitas vezes que a dor chegue em nós para nos ensinar, nos moldar e nos redirecionar para que a nossa alma não se perca. Se você abrir a Bíblia em Hebreus 12, 5 e 6, o texto diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga aquele que aceita como filho. E o próprio autor de Hebreus, ele vai dizer no verso 11 e 12, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria naquele momento, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, eu venho aqui dar esse conselho para você confiar no Senhor, mesmo quando chegarem os dias difíceis em 2026, que você saiba, Deus não perdeu o controle da sua vida, mas você precisa aprender a confiar nesses dias, porque Deus está te fazendo crescer e te ensinando a amadurecer. Você me entende, amém? Pastor, então nos dias de 2026, quando a dor chegar, o Senhor está dizendo que eu não devo me desesperar. É isso. Você precisa buscar discernimento. Porque muitas vezes, escute isso, se a dor não chega, você permanece com práticas pecaminosas e a sua alma se distancia do Senhor e você se perde. Se a dor não chega, e a dor, como disse S. Luz, muitas vezes é um megafone de Deus para chamar a sua atenção, você não desperta para algumas realidades, muitas vezes de opressão espiritual, de vida medíocre, e muitas vezes sim, o sofrimento vai servir como um alerta para que você possa se tocar e perceber que Deus tem muito mais para você, para que você saia desse marasmo, para que você saia dessa vida medíocre e possa, mesmo em dor, crescer e viver as promessas de Deus. Todo sofrimento nos faz repensar a vida. Toda vez que você fez as suas orações mais verdadeiras, provavelmente era nos dias de maiores dor. E ali você refletiu sobre muita coisa. Esses dias são excelentes para que nós venhamos pensar sobre o nosso propósito. E quando você faz isso, que você possa entender, Senhor, eu não quero mais viver para a minha vida apenas, para os meus propósitos ou nos meus sonhos egoístas. Eu quero viver os teus propósitos. Estou sofrendo, estou chorando, está doendo, as escolhas que eu pensei que eram certas deram todas erradas. Agora aqui no fundo do poço, Senhor, tem misericórdia de mim e restaura a minha vida. Foi o que aconteceu com aquele filho pródigo da parábola. Jesus contando a palavra sobre o amor do Pai, o amor de Deus. O filho mais novo pede herança, sai, faz festa, arruaça, perde tudo. Mas quando ele está lá no meio dos porcos e vendo a porcaria de vida, ele se lembra da casa do pai. Ah, na casa do meu pai, até o menor dos empregados vive melhor do que eu. E lá, no fundo do poço, ele se toca. Eu preciso mudar de vida. E ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pedirei ao pai, me perdoa, me faz um dos teus escravos. Mas o pai já estava de braços abertos esperando, porque era filho e filho amado. Aquele filho que saiu orgulhoso, apanhou da vida, ele volta humilde dizendo, tem misericórdia de mim, pai, pequei contra os céus e contra ti, reconhecendo o próprio erro. Muitas vezes é isso que Deus permite acontecer na nossa vida. A dor precisa apenas te reorientar para que você possa voltar para a casa do pai, voltar para os sonhos do pai, voltar para os projetos do pai e viver a vida em abundância que Deus tem para você. Você me entende, amém? Glória a Deus. E claro, eu faço questão de fazer uma conexão com o verso 11 que nós lemos.
Porque o mesmo Deus que permite o sofrimento para nos orientar, é o Deus que está afirmando o seguinte: eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar, de não causar dano, e plano de dar a vocês esperança e um futuro. E aqui fica, se você não pegar nada da minha pregação hoje, fica com essa frase latejando no seu coração: cuidado com as conclusões que você tira no dia da dor. Porque na nossa dor e na nossa limitação, a nossa visão é isso aqui, ó, é isso aqui. Sabe aquela criança birrenta, que todos nós já fomos também? Que na hora do almoço, ela não quer comer o arroz, o feijão e a carne, mas ela quer comer a barra de chocolate. E daí, o pai e a mãe diz não. Sabe aquela criança que está descobrindo o mundo, 2, 3 aninhos, e quer colocar o dedinho na tomada, e o pai diz não, mas ela insiste, e depois vai lá e ganha uma chineladinha na mão, para ela aprender a não colocar o dedo lá. Na mente dessa criança, o pai e a mãe são muito malvados. Me bateu com o chinelinho, não deixou comer o chocolate. Pois é, sou eu e você. Porque às vezes a gente olha só o dia mal, onde Deus diz não para aquilo que você pediu. E você está fazendo birra. Só que é um Deus que conhece todas as coisas. Ele quer te proteger, Ele quer te guardar, Ele quer te livrar do mal, Ele quer te abençoar com uma maneira muito maior. O que você precisa fazer? Vai para o colo do Pai, que você começa a ver as coisas de cima. Ou seja, se aproxima de Deus, que você começa a enxergar numa outra ótica, no outro patamar, e daí você não tira conclusões equivocadas no momento da dor. Você me entende, amém? Então aprenda isso. Quando a vida dói, não é momento de você sair xingando, ficando bravo, ofendido. Senhor, ensina-me a entender o que está acontecendo. É o Senhor que está me corrigindo? É o Senhor que está me ensinando? Me faça compreender isso, Senhor, e traga paz para o meu coração. Me ajuda a amadurecer, Senhor. Perdoe as minhas falhas, e o Senhor vai derramar graça sobre a sua vida, para que você viva realmente os projetos dEle, e possa, sim, desfrutar da presença e da bênção dEle também nos dias maus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Repita comigo assim: Deus está agindo em meu favor, mesmo quando a vida dói. Glória a Deus. Vamos continuar. Quero falar bastante coisa para vocês aqui. O verso 5, 6 e 7 é interessantíssimo. Porque olha só, eles são levados para uma cidade lá na Babilônia, cativeiro, e Deus manda um recado dizendo assim para eles: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar, deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam. E o verso 7, busque a prosperidade da cidade para a qual eu deportei, e ore em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha um outro conselho que Deus está dando para aquele povo, e é o conselho que Deus dá para a gente. Até mesmo quando a vida dói, até mesmo quando os dias estão difíceis, até mesmo quando a gente tem uma nação corrupta, juízes corruptos, até mesmo no caos, você não pode parar de sonhar. Você não pode parar a sua caminhada. Você não pode estagnar. Você não pode parar de avançar. É isso que Deus está dizendo. Ei, não é porque o dia difícil chegou que você vai cruzar os braços e, como diz uma música aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Não é assim. Deus deu para você sonhos, Deus deu para você projetos, Deus tem coisas grandiosas para você. Você sabe que família é algo importante, casamento é algo importante, filhos são algo importante. Você tem sonhos em torno disso, isso preenche a tua alma, e Deus está dizendo aqui: continue. Deus está dizendo assim: vão, façam, sonho, não parem. É interessante que muitas vezes algumas pessoas, elas reagem nos dias difíceis com travamento. O dia difícil chegou, então eu não faço mais nada, não quero mais trabalhar, não quero mais pensar em família, não quero mais... Ei, não haja dessa maneira. O que eu preciso entender?
eu preciso entender que se a vida continua, a graça do Senhor, ela é suficiente para mim também naquele dia, para me fortalecer, para me abençoar. É interessante que o texto vai falar para eles fazerem planos de curto, médio e longo prazo. Ei, vocês vão casar, vocês vão ter filhos, e depois vocês ainda vão escolher outras pessoas para casar com os filhos e as filhas de vocês, vão dar as filhas de vocês em casamento, ou seja, façam planos de curto, médio e longo prazo. Não vivam uma vida achando que o mundo vai acabar amanhã, ou achando que não tem mais esperança. Continua, viva a vida. O pastor Cleito falou, crente que coloca a esperança num governo político terreno, para com isso. Tira a esperança de uma política terrena, porque, infelizmente, a tendência no Brasil parece que é piorar, lamentavelmente. Agora, eu vou permitir que brigas políticas, briga de partido, corrupção à solta que está aí, entre no meu coração? Que isso me faça andar bicudo, brigando dentro da minha casa, xingando o parente, lá no grupo da família no WhatsApp, fazendo maior barraco? De jeito nenhum. Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. É isso que eu vou focar. É isso que Deus está dizendo. E mais, olha que interessante isso aqui. O verso 7, o Senhor ainda vai dizer assim, ó: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês. Orem por essa cidade. E é assustador o verso 7, porque o Senhor diz assim: a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Ou seja, é vocês que vão ser a mudança. Não fique esperando os outros fazer, é vocês. Não estamos mais em Jerusalém, não estamos mais na cidade do templo, nosso templo foi destruído. Realmente, vocês não estão mais, vocês estão em outro lugar, em outra terra. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eles estavam no meio dos inimigos agora, morando numa cidade inimiga, e Deus está dizendo assim: agora é a casa de vocês, e por 70 anos vai ser a casa de vocês, e já que vocês estão aí, frutifiquem aonde eu plantei vocês. Você quer um conselho que Deus está te dando? Ei, independente se você está numa empresa onde as pessoas não respeitam Deus, não honram Deus, você está lá, é você que vai fazer a diferença. Porque eu estou no meio de uma parentela que todo mundo não honra a Deus, as pessoas... Você está lá e você vai ser a bênção lá naquela família. É assim. Eu já falei, eu volto a repetir. Tem pessoas que elas lamentavelmente permitem que um espírito maligno de murmuração e reclamação domine a sua alma. E ela se torna como a maioria das pessoas ímpias que não temem a Deus. Usam lábios para murmurar, reclamar, nada está bom, nunca tem o suficiente. Esse tipo de pessoa vai colher os frutos dos seus lábios. Reclamou, murmurou, caluniou, mentiu, é só coisa ruim, é isso também que você vai se alimentar. Na verdade, o próprio Senhor já disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. É por isso, e aqui eu abro um parênteses, é por isso que você não pode seguir qualquer um nas redes sociais. É por isso que você não pode assistir qualquer coisa nas redes sociais. É por isso que você tem que desligar os rádios e notícias que só falam de coisa ruim o tempo todo. Para de colocar lixo na sua cabeça, porque isso sai e isso volta. É um ciclo que não tem fim. E tem pessoas que, de fato, na teoria, querem ter um ano abençoado, mas não fazem nada para mudar essa situação. O texto está dizendo aqui: ei, você vai orar por essa cidade, você abençoa a cidade. Faça como o nosso pastor presidente, pastor Newton, ele sai andando pela cidade e ele sai orando, abençoando, passa na prefeitura, abençoa a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, abençoa os bairros, é isso. E onde você está, é lá que você vai fazer a diferença. Pastor Lediel, o meu patrão não me honra, eu me esforço, eu me dedico. Ei, eu já falei e volto a repetir, existe uma lei infalível chamada lei da semeadura. Pode ser que o seu patrão não viu, o seu pai não viu, sua mãe não viu o teu esforço, teu pastor não viu o teu esforço, Deus viu. E aquilo que você plantou é o que você vai colher. Por isso dê o seu melhor. Aquilo chegar na sua mão para fazer, faça com excelência. Você só tem essa vida para viver.
Só tem esse momento para existir. Já falei e volto a repetir, não vai ter reencarnação. Portanto, viva cada dia da melhor maneira. Teu casamento tem que ser bom hoje, a sua paternidade tem que ser boa hoje, a sua vida cristã tem que ser boa hoje, a evangelização, que é o nosso tema desse ano, precisa acontecer hoje, porque tem pessoas que vão passar hoje por você, quem sabe amanhã você não vê mais. Então nós precisamos viver a vida dessa maneira, uma maneira positiva, crendo que Deus não errou ao permitir que nós estivéssemos aqui em Blumenau, por exemplo. Se você está nessa terra, não sei se você nasceu aqui ou veio para cá depois, essa é a sua cidade, e você vai lutar e orar por Blumenau, buscar prosperidade em Blumenau, porque, consequentemente, você vai ser abençoado quando Blumenau é abençoado. Você me entende, amém? Glória a Deus. Fala comigo assim: continuarei a sonhar e abençoarei quem me cercar. Glória a Deus. Então, quem estiver ao seu redor precisa ser abençoado pela sua vida. Como Paulo vai dizer, é o bom perfume de Cristo em você. Aonde você chega, esse perfume exala. E as pessoas veem, há algo diferente na vida dessa pessoa. Que assim seja em nome de Jesus. Do verso 8 ao verso 10, é interessante, porque o profeta Jeremias escreveu essa carta, e ele menciona algumas coisas que parecem estranhas. O Senhor dizendo, olha, cuidado com esses adivinhos e esses falsos profetas que vocês mesmos escolheram para vocês aí, porque eles estão profetizando mentira. Sabe o que estava acontecendo? O seguinte, tinha uns falsos profetas no meio do povo de Deus, e eles estavam dizendo assim, isso aí é uma coisa rápida, esse cativeiro vai passar, é rapidinho, é só uns meses. Uns diziam no máximo 2 anos. E daí Jeremias, usado por Deus, estava dizendo, gente, esse cativeiro vai durar 70 anos. É o tempo de aprendizado que vocês vão passar no cativeiro. Então parem de ouvir esses falsos profetas, porque eles estão enganando vocês, e o Senhor está dizendo, não fui eu que os enviei. O conselho que eu quero dar para você, para 2026, seja criterioso nas vozes que você vai ouvir. As redes sociais deram vozes para tudo e todos, e tem tanta gente falando besteira, gente falando inclusive em nome do Senhor, e essas pessoas vão um dia pagar um preço terrível por isso. Agora, cuidado, atenção quem você ouve, volta a falar aquilo que eu já mencionei, cuida quem você segue nas redes sociais, porque esse conteúdo que você consome, isso influencia nos critérios pelos quais você toma suas decisões na vida. 3.000 anos atrás, Salomão já disse, sobre tudo que deve guarda o seu coração, porque dele procede os caminhos da vida, ou seja, permitiu que coisa ruim entrasse no coração, vai influenciar nas suas escolhas. Blinda a sua mente, blinda a sua alma, blinda o seu coração, não ouça qualquer voz, porque está cheio de gente ruim. O Salmo 1, o verso 1 e 2 vai dizer assim, bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Você quer ser abençoado em 2026? Coloque esse filtro aqui na sua vida. Olha só, quem não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é ímpio? Uma pessoa que não tem piedade. Tem o pio, que é piedoso, e o impio, que não é piedoso. O ímpio é aquele que zomba de Deus, é aquele que ama o pecado, ama a prostituição, ama a mentira, ama o vício, ama o engano. Está seguindo alguém nas redes sociais, mas você viu que os princípios dessa pessoa não tem nada a ver com aquilo que você quer para a sua vida e aquilo que Deus te chama para você viver? Para de seguir. Não permita que esse lixo entre. Começou a assistir uma série, e aquela série, todos os princípios que você vê lá, são coisas que não condizem com os princípios de Deus, joga isso no lixo, para com isso. Depois o texto ainda vai dizer assim, o caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o ímpio, o pecador e o escarnecedor não pode fazer parte do meu ciclo de amigo, ou seja, eu não vou chamar toda semana para estar na minha casa aquela pessoa que zomba de Deus. O que é escarnecedor? Aquele que zomba de Deus, que zomba da fé, que ridiculariza o sagrado o tempo todo.
Como que você vai permitir que essa pessoa tenha todo dia acesso ao seu coração? Não pode, porque ele vai estar comprometendo a sua fé. Por isso que muitas pessoas ficam patinando, bate cartão na igreja, mas não crescem na fé, justamente porque fizeram aliança com escarnecedores, e com ímpios, e com pecadores. Para com isso. Pecador é para você amar e tentar trazer ele para a luz. Agora, não para você ser influenciado por ele. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Repita comigo: a minha vida será guiado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Verso 10, vou repetir: quando se completarem os 70 anos, cumprirei a minha promessa, diz o Senhor, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, de fazê-los prosperar e não de causar danos, de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, até mesmo em 2026, quando chegar o dia mau, você precisa ter uma certeza na sua alma que a dor, ela não é o seu destino final. A dor é passageira, a dor é para o nosso amadurecimento, a dor é o caminho do aperfeiçoamento que Deus tem para nós, não para nos destruir, e não é o ponto final. E é lindo quando o texto aqui vai fazer essa declaração dizendo: o Senhor tem planos de não causar o mal e fazer vocês prosperar. Ou seja, Deus, Ele quer o nosso bem, mas Ele precisa nos moldar para que nós venhamos desfrutar da bênção. Quando a gente olha para algumas histórias, vamos pegar a história clássica como de Davi. Deus tinha um trono para Davi, e Deus prometeu um trono para Davi, porém Davi vai ficar anos e anos fugindo de Saul. Nesse processo, era um processo de crescimento, amadurecimento, lapidação. Davi aprendeu a lidar com gente difícil, porque um monte de gente difícil começou a seguir ele, lá na caverna de Adulam, e assim por diante. Deus estava ensinando. O José, que tem sonhos também de governo, que Deus dá para ele quando ele tinha uns 16, 17 anos. Ele vai ser levado para o Egito, ser escravo, depois de ser traído e enganado pelos irmãos, vai ser caluniado, vai ser preso, vai ser esquecido. Todo esse processo, Deus estava o amadurecendo para que ele pudesse, quando chegar ao governo, fizesse realmente valer a pena e pudesse cumprir aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Então aprenda isso e tenha essa certeza, confiança na soberania do Senhor, mesmo quando chegar o dia difícil de 2026. Eu sei, a dor não é o meu ponto final. Deus está trabalhando na minha vida, eu vou sair da crise muito melhor, eu vou sair da crise lapidado e moldado pelo meu Deus. E, por fim, o verso 12, 13 e 14, que o texto vai dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E verso 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ou seja, o último conselho é que você não abra mão da presença de Deus. Nos dias bons e nos dias difíceis, invoque a presença de Deus. E quando você busca a Deus de todo o coração, o Senhor se deixa encontrar. Escute isso que eu vou dizer para você. Muita gente hoje virou religioso apenas e não está tendo experiência com Deus, porque ele esqueceu desse detalhe. A busca por Deus não pode ser de qualquer jeito, precisa ser de todo o coração. Tem pessoas que buscam a Deus de maneira displicente, mística até. Por exemplo, quantas vezes aqui nessa igreja, eu já vi pessoas que vêm aqui, daí pega o celular e fica mexendo nas redes sociais. O louvor acontecendo, redes sociais. A pregação sendo ministrada, redes sociais. Quantas pessoas até vão fazer o seu devocional em casa? Ah, hoje eu quero começar o meu dia lendo a Bíblia. Daí lê um versículo, o celular já vibra. E aqui, ei. Sabe o que é de todo o coração? É quando você é intencional, quando você se dedica. Imagine um relacionamento amoroso com uma pessoa. Você diz estar apaixonado por aquela mulher. Você diz: eu vou te pegar às 19 horas, vou te levar no restaurante para nós jantarmos junto. Ah, ela fica toda feliz, né?
E vocês vão, se arrumam, chegam lá, em vez de ter um diálogo legal, olho no olho, compartilhamento de história, imagine que esse cara fica só no celular. Essa mulher vai ver que aquele momento foi desperdiçado. Perdeu o coração dela ali, porque ele disse que estava tão interessado, mas na hora de provar isso, displicente. Pois é isso que está acontecendo em muita gente no relacionamento com Deus. Diz amar a Deus, coloca versículos no Facebook, no Instagram, até memorizou alguns louvores, mas não tem uma busca de coração, não tem um derramar de alma na presença do Senhor. Na verdade, ora se sobrar um tempinho na agenda, medita na palavra, se der lá aquele tempinho, e parece que com as nossas ocupações os dias ficaram curtos. E é por isso que tem tanta gente religiosa, diz que é cristão, diz que é evangélico, mas não tem experiência com Deus, porque esqueceu do detalhe mais importante: é preciso buscar de todo o coração. Que 2026 você possa ter uma busca verdadeira com a sua alma, e você vai viver experiências singulares com o Senhor. E quando a gente vive essas experiências, a gente vai subindo de nível. Quando você começa a ter experiência com Deus, algumas coisas, de fato, você rejeita porque não faz nem mais sentido para você. Você começa a caminhar com muito mais convicção na vida. Vou dar um exemplo simples. Imagine, eu, pastor Ediel, estou casado há 22 anos com a Juliane. Faz sentido eu ficar assistindo vídeo no YouTube ou lendo um livro sobre como encontrar o amor da sua vida? Não faz sentido. Eu já encontrei. A partir de agora, eu preciso aprender a manter, a melhorar, a viver outras fases, outros níveis. Entende? É isso. Quando eu vivo experiências com Deus, eu vou subindo de nível, e algumas outras coisas já não tem mais importância. Se falam ou se não falam, porque a ciência descobriu isso, porque tem um filósofo lá que lançou um livro, e que se você ler, você vai questionar até a existência de... Ei, eu sei quem é Deus, eu estive com Ele hoje, Ele está comigo agora, Ele tem guiado a minha vida, eu já tive experiência com Ele, eu quero outras coisas. E daí sabe o que a gente começa a buscar e encher a nossa mente e o nosso coração? Coisas relevantes sobre quem é Deus, o chamado de Deus, o que Ele tem para nós, sobre coisas que eu ainda não entendi, mistérios que estão além do meu entendimento, que o Senhor deseja me levar, e eu começo a me envolver com isso, eu começo a olhar o mundo de uma outra perspectiva, eu começo a amar as pessoas numa outra dimensão, a missão de Deus começa a latejar na minha alma, eu paro de ficar preso em picuinhas. Se o irmão passou por mim e não me cumprimentou, eu não vou perder o meu dia por aquilo, já cheguei em outro nível com Deus, sei o que Ele tem para a minha vida, eu quero agora viver coisas ainda maiores. É isso. Então, que nós possamos em 2026 buscar a Deus de todo o coração para vivermos vidas extraordinárias nele. Vamos se colocar em pé? Falei demais, mas eu creio que essa palavra trouxe direção para a sua vida. O Senhor ministrou ao nosso coração, e eu quero orar por você. Que esses conselhos, de fato, estejam guardados no seu coração. E que você viva 2026 com posicionamento de convicção. Eu sei o que eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu quero crescer. Quero vencer a mediocridade, a estagnação. Fortalecer os meus relacionamentos familiares. Quero viver as promessas de Deus para a minha vida. E o Senhor, Ele vai confirmando os passos. Quando Ele vê um coração bom, um coração que intencionalmente tem levado Ele a sério. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor. A Tua palavra, ela sempre nos traz orientação, direção, convicção, e nós queremos continuar crescendo em Ti. Confessamos, Senhor, que muitas vezes em 2025,
nós desperdiçamos o nosso foco, a nossa atenção, permitimos que coisas ruins entrassem na nossa alma, até mesmo, Senhor, nos fazendo duvidar de promessas que o Senhor fez, mas nós rejeitamos todas as propostas do mal, e dizemos sim para as tuas orientações. Nós queremos mais de ti, mais da tua vida, mais da tua palavra, mais das tuas revelações, mais dos teus sonhos para nós, e queremos viver experiências novas, Senhor. Portanto, à medida que vamos crescendo espiritualmente, à medida que vamos te buscando de todo o coração, que nós possamos também ter experiências novas. Eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã, e peço sobre eles, Senhor, a tua graça e o teu renovo. Aqueles, Senhor, que ainda estão passando por dias difíceis, que eles possam ter a certeza, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle, mas que o Senhor tem algo novo para eles nesse ano, tempo de vida, de renovo, de crescimento, de amadurecimento, de estabelecer alicerces para construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre cada um dos meus irmãos, e que eles possam viver em 2026 as melhores experiências que eles já tiveram contigo, as melhores experiências no casamento, as melhores experiências financeiras, uma compreensão de vida muito além da lógica humana, que a tua bênção possa destravar o entendimento e a compreensão dos meus irmãos, e que eles vivam realmente, Senhor, os teus sonhos, os teus projetos. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado e dizer para essa pessoa: busque a Deus de coração, e Ele estará contigo todos os dias desse ano.